A feature que a gente vai ver nessa aula do ES6 são as classes, né? Antigamente a gente não conseguia fazer classes no JavaScript. Hoje em dia é tranquilo fazer. Eu vou vir aqui no nosso arquivo main.js, enquanto que o nosso Babel está rolando lá com o parâmetro ifenw para ele monitorar as mudanças no nosso arquivo, né? E vou começar definindo a nossa primeira classe, class ToDoList. Abrimos chaves e aqui a gente pode definir métodos, beleza? O primeiro método que a gente encontra em muitas linguagens que a gente consegue utilizar é o método constructor, que vai ser o primeiro método executado toda vez que a gente instanciar uma nova classe, né? Instanciar um novo objeto a partir dessa classe. No constructor, a gente pode fazer, por exemplo, ações que disparam assim que o objeto é criado, ou, por exemplo, iniciar variáveis. Então, this.todos igual array vazio. E agora eu vou criar um novo método chamado addToDo. Ele tem essa sintaxe bem menor do que aquela nossa sintaxe de function, né? É só o nome do método, abre e fecha, parênteses, e logo depois já vem as chaves, beleza? E aqui dentro eu tenho acesso ao this, então eu posso fazer this.todos.push para adicionar um novo item no final, novo todo. E aqui dentro eu vou dar um console log this.todos, beleza? Agora o que eu vou fazer para a gente testar isso aqui é criar um botão em tela. Vou colocar aqui um button, então a gente vai ter um button, id, novo todo, certo? Aqui dentro eu vou escrever adicionar, e aqui embaixo a gente vai instanciar primeiramente essa classe, então minha lista é igual a new todo list, né? Vou criar uma variável que vai armazenar uma nova lista, uma nova todo list. E aqui dentro do meu JS eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer document.getElementById, certo? Qual é o ID? Novo todo.onClick, certo? E aqui vai receber uma nova função que a gente vai executar o minhalista.addToDo, tranquilo? Só isso, a gente não precisa passar o nome do todo nem nada. Eu vou salvar agora, vou atualizar aqui, se o Babel estiver executando ele já atualizou, e agora eu vou clicar em adicionar. Vejam que da primeira vez ele colocou um item no array chamado novo todo, e assim por diante, se a gente adicionar, a gente vai ter vários e vários itens dentro aqui da nossa classe. Então a classe permite a gente trabalhar, né, com essas propriedades dela aqui dentro. Outras funções que a gente consegue na nossa classe, por exemplo, é a parte de herança. Então a gente pode criar uma outra classe aqui em cima, por exemplo, chamada list, certo? Essa classe vai ter um constructor, que vai armazenar, por exemplo, um array chamado data, né, ao invés de todos. E a gente vai ter, por exemplo, uma função chamada add, que vai pegar, dar um this. Vai receber aqui, por exemplo, alguma informação, pode ser data, this.data.push, data que é a informação que a gente receber aqui no add, beleza? E aqui no TodoList a gente pode dar um extends list. Então essa classe vai começar a estender essa lista aqui. A gente pode remover o constructor e pode remover o add. Vamos deixar ela em branco mesmo, tranquilo? Agora aqui eu vou chamar a função add ao invés de addToDo, porque a gente não tem mais addToDo, e vou passar aqui novo todo, beleza? Vamos salvar agora, a gente deve ter o mesmo funcionamento que antes. Cliquei em addToDo, não deu nada, claro, porque a gente não deu o console.log aqui dentro. Agora sim, show de bola, a gente tem o mesmo funcionamento de antes, tranquilo? Agora vamos supor que na nossa herança, que na classe que herda as propriedades da lista, a gente queira adicionar alguma informação a mais. Por exemplo, pode ser um nome de algum usuário, alguma coisa assim. Então, no método constructor, quando a gente define o método constructor numa classe que herda outra classe, é muito bom a gente chamar a classe Py, né, o método constructor da classe Py, chamando essa propriedade chamada super, beleza? Isso aqui é basicamente a gente chamar o constructor da nossa classe Py. E daí a gente pode criar as nossas outras propriedades, por exemplo, this.usuário igual a Diego, alguma coisa assim. A gente pode receber essa informação, qualquer coisa assim, beleza? E daí, nesse caso, se a gente poderia também adicionar aqui, por exemplo, mostra usuário, console.log this.usuário. E chamar aqui o minha lista.mostra usuário
então a gente teria essa informação também aqui no console log. Então a gente consegue herdar uma classe, adicionar novos métodos, né, mutar as informações, chamar o constructor da classe pai aqui pela classe filho e assim por diante, tranquilo? Outra funcionalidade muito interessante que a gente tem dentro das classes são os métodos estáticos, né? Então, o que aconteceu? Aqui a gente teve que definir uma definir uma variável que recebe essa new to do list. Aqui a gente até definiu com const, mas a gente nem falou sobre isso ainda, sobre constantes. Então, vamos deixar var por enquanto, que vai funcionar da mesma forma. Basicamente, a gente consegue utilizar métodos estáticos que a gente não precisa dar um new na classe para chamar algum método dela. Vamos testar isso aqui. Eu vou criar aqui uma classe chamada ToDoList também, novamente. Vou definir um constructor para ela, tranquilo, e vou fazer this.todos igual aqui. Agora eu vou botar static add todo, tranquilo? Se eu tentar aqui dentro do método estático fazer o seguinte, this.todos.push novo todo, tranquilo? E aqui eu vou dar um console log. E agora aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ToDoList sem declarar um new, beleza? ToDoList.add todo, vou chamar aqui umas 4 vezes, o que vai acontecer? Veja que ele deu um erro. Cannot read property push of undefined. Quando a gente define um método estático, ele não enxerga o restante da classe. Então, ele não vai enxergar esse this.todos, beleza? Toda vez que a gente tiver esse método estático, ele é basicamente para a gente passar alguma informação para ele e ele retornar outra informação independente do restante da classe, tranquilo? Então, geralmente, quando a gente tiver métodos estáticos numa classe, a gente nem vai ter constructor, é só uma classe para ajudar a gente a fazer algumas coisas, tranquilo? Então, por exemplo, aqui no addToDo, a gente poderia, na verdade, ter uma classe chamada matemática, e aqui a gente tem um método estático soma que recebe AB e dá um return A mais B, beleza? A gente não precisa depender de nenhuma informação. Eu chamo matemática, ponto soma, 1 e 2. E deixa eu dar um console.log aqui para ele executar, né, isso aqui. Agora, se eu exibir isso, tentar clicar aqui, ó, não precisa clicar na verdade, ele já vai mostrar a soma, porque o método é estático, a gente não precisa definir uma nova classe matemática e não depende de nenhuma outra informação da nossa classe, beleza? Então, basicamente, a gente aprendeu sobre a feature de classe, que é uma feature que a gente vai utilizar muito daqui para frente.